Opa, meu nome é Alberto e hoje nós vamos para a segunda aula do módulo de mecânica, onde nós vamos continuar discutindo cinemática, que é o que a gente começou discutindo na última aula, continuar tratando sobre velocidades, velocidades médias. Na verdade, agora não velocidades médias. Agora nós vamos estudar um pouquinho o conceito do que é uma velocidade instantânea. E como, abusando desse conceito, a gente consegue montar funções matemáticas, analisar gráficos e montar funções que vão me descrever a posição de algum objeto ao longo do tempo. Além de treinamento de questões no final também. Toda aula vai ter questões no final ou no meio. Quando mudar de conteúdo de tópico assim, sempre eu vou estar colocando um pouquinho de questões no final para a gente treinar. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação rápida do que foi discutido na última aula. A gente começou falando o que é mecânica, que é o estudo do movimento na física. A gente separou ela entre cinemática e dinâmica e nós estamos estudando por agora cinemática, que é o estudo do movimento sem se importar com a causa. E a dinâmica é o estudo da causa, que vai vir posteriormente. A gente discutiu sobre a importância da descrição de posições e distâncias ao longo do tempo e como essas coisas se relacionam através da velocidade. E hoje essa relação vai ficar ainda mais clara. Nós discutimos como pegar médias de velocidades, onde a gente não se importa com o que aconteceu durante o percurso, mas só o que aconteceu no final, comparado ao início. Nós vimos tipos de movimentos, nós trabalhamos com unidades de medida e conversão dessas unidades de medidas. Trabalhamos com o conceito de referencial, que é muito importante, resolvemos algumas questões. E é isso. Agora nós vamos trabalhar com o problema do velocímetro e a ideia de velocidade instantânea. Já adianto, essa aula vai tratar de alguns conceitos que podem parecer bem abstratos, mas que na prática eles funcionam. E eu vou mostrar como eles funcionam. Então, se você ficar meio perdido em algum momento, não se preocupa que no final tudo vai fazer sentido, vai ficar tudo bem claro para você. Isso vai sair dessa aula com um domínio total do conceito de velocidade instantânea e de funções de gráficos, de tudo relacionado à velocidade. Então vamos lá. O problema do velocímetro. O que é um velocímetro? É um medidor de velocidade. Velocímetro. Por exemplo, o velocímetro do carro. E qual é o problema associado a um velocímetro? Existe um problema associado a um velocímetro. Que problema é esse? Na verdade, o problema relacionado ao velocímetro não é exatamente do velocímetro em si, e sim no nosso conceito de velocidade. Porque a gente definiu uma velocidade, por enquanto, por sendo a variação da posição ao longo de um certo intervalo de tempo. Não é verdade? Se o meu corpo deslocou 50 metros dentro de 2 segundos, ele andou com uma velocidade de 25 metros por segundo. Mas é aí, na nossa definição, que vive o problema. Porque olha o velocímetro do carro. Quando você pisa no acelerador do carro, o que acontece com o velocímetro? Ele gira para a direita. Ele muda o módulo da velocidade, o valor da velocidade. Ele mostra a velocidade naquele exato instante. Mas como que é possível para o velocímetro detectar a velocidade do carro naquele exato instante? Já parou para pensar o quão estranho é isso? Porque para medir uma velocidade,
eu preciso de uma variação no tempo e, consequentemente, uma variação no meu espaço gerada por essa velocidade. Mas como que eu piso no acelerador, aqui está o acelerador, eu pisei no acelerador e esse velocímetro vai automaticamente mudar o valor da velocidade. Ele tem que estar mexendo com algum tipo de velocidade instantânea. Ele tem que ter alguma forma para medir essa velocidade instantânea desse carro. Mas esse conceito de velocidade instantânea é o nosso problema. Porque como que você vai medir uma velocidade instantânea? Se o intervalo de tempo for zero, a velocidade ela vai ser não existente. Não tem como você medir essa velocidade. Porque você está literalmente efetuando uma divisão por zero. Isso aí é pecado. O Papai do Céu não gosta de divisão por zero. Como que é possível o carro medir a velocidade instantânea? Na verdade, a gente não mede diretamente essa velocidade instantânea. A gente mede uma aproximação dela. Por exemplo, se eu estou com o meu carro, aqui está o meu carro, e eu estou viajando a uma certa velocidade, eu posso pegar uma certa distância, dividir pelo intervalo de tempo que eu viajei essa distância e pegar a velocidade, certo? Essa é a nossa definição de velocidade média até então. E para pegar a velocidade instantânea, eu posso diminuir esse intervalo de tempo, diminuir essa variação na posição. Espera aí que está meio bugado aqui. Eu posso diminuir essa variação de tempo e da posição. E à medida que eu diminuo isso daqui cada vez mais, eu vou ter uma aproximação cada vez melhor do que eu estou chamando de velocidade instantânea. Olha que raciocínio genial. Eu não meço essa velocidade instantânea diretamente, mas sim, se eu pegar um intervalo de tempo bem curtinho, eu tenho uma aproximação dessa tal de velocidade instantânea, e à medida que eu vou deixando esse intervalo de tempo menor ainda, eu vou pegando uma aproximação melhor para essa velocidade instantânea. Então, na verdade, a gente não mede ela com ΔT igual a zero, a gente mede com ΔT, uma variação de tempo aproximadamente igual a zero. A gente fala que esse intervalo de tempo tende a zero. Ele é um valor que se aproxima de zero, mas ele nunca pode ser zero, senão a velocidade vai ser indeterminada. Isso é um conceito muito abstrato mesmo. Mas é muito louco. E isso funciona. É exatamente por isso que nós temos velocímetros. Na verdade, essa ideia foi a ideia central que Newton, nós vamos estudar mais sobre esse carinha mais para frente, utilizou para desenvolver uma nova área completamente nova na matemática, que é o cálculo diferencial. Mas nós não vamos tratar sobre isso por enquanto. No futuro, pretendo ensinar cálculo diferencial, mas não por agora. Por enquanto, eu só quero que você entenda o que é essa ideia de velocidade instantânea. É uma velocidade medida em um intervalo de tempo muito curto. E à medida que eu vou deixando esse intervalo de tempo cada vez mais curto, cada vez menor que zero, eu tenho uma velocidade instantânea cada vez mais precisa. Então, o que é, matematicamente falando, essa velocidade instantânea? Ou, melhor, a velocidade em um determinado instante de tempo? Ela é a mesma coisa, a variação da posição dentro de um intervalo de tempo, só que nesse caso,
o meu intervalo de tempo, ele é muito pequeno. Eu vou falar que ele é muito menor do que 1. Certo? Se alguma coisa é muito menor do que 1, eu posso falar que ela é muito pequena. Então, por exemplo, se eu medir a velocidade instantânea no intervalo de tempo 0,1. Isso aqui ainda não é uma velocidade instantânea, né? A gente está tentando aproximar dela. Medir uma velocidade média no intervalo de tempo de 0,1 segundos. Eu tenho uma certa aproximação do que é a velocidade instantânea naquele momento inicial que eu comecei a medir. Porque pode ser que essa velocidade foi mudada, né? Eu posso ter pisado no acelerador. E a velocidade instantânea vai ser aproximadamente aquela velocidade nesse intervalo de 0,1 segundos. Ou melhor ainda, eu posso diminuir cada vez mais esse tempo. Se eu medir em 0,01 segundos, eu tenho uma aproximação 10 vezes melhor. Na verdade, porque de 0,1 para 0,01, eu dividi por 10. Então a minha aproximação ficou 10 vezes melhor. Ou 0,001. E à medida que eu vou diminuindo cada vez mais esse intervalo de tempo, eu vou pegando uma aproximação melhor. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque é um conceito muito abstrato e isso vai ser muito importante para a gente, na hora que a gente for montar funções de velocidades. Que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos montar funções de velocidades agorinha. Porque, por exemplo, se eu estou medindo uma velocidade instantânea, eu estou medindo essa velocidade em um determinado ponto no tempo. Eu vou falar que eu estou medindo a velocidade em um determinado ponto do tempo, eu vou escrever assim, tá bom? É igual lá na matemática. Você tem uma função f que depende de x. Você está medindo a função f quando eu entrego para ela um valor x. É a mesma coisa que eu estou medindo a velocidade em um determinado valor de t. No caso é um tempo. Isso aqui é uma função. Ficou abstrato? Vou explicar melhor. O que é uma função lá da matemática? O que é um f de x? Você está falando que existe um número f, e este número f, este valor f, é uma variável que varia de acordo com outro número que é x. Então, por exemplo, eu posso ter esse valor f sendo igual a 2, por exemplo, quando x é igual a 1. Se x for igual a 2, eu posso falar que esse valor f é, sei lá, 4. X igual a 3, f igual a 6. Tá vendo que eu estou pegando sempre o dobro? Ou seja, f é igual a 2x, duas vezes o x, não importa o valor que eu escolho para x, f vai ser sempre o dobro. Isso é uma função. F depende de x, e a gente escreve isso assim, ó. F, que depende de x, é igual a 2x. Agora a gente está montando uma função da velocidade que depende do tempo. Então, v, que depende do tempo. Velocidade que depende do tempo. E como que eu meço a velocidade em cada instante de tempo, igual eu estou fazendo para medir cada f em cada x? Como que eu meço uma velocidade num determinado tempo? Sendo que essa velocidade pode ter sido alterada. Eu pego um intervalo de tempo muito curto. E à medida que eu vou pegando um intervalo de tempo cada vez mais curto, eu vou me aproximando cada vez mais do que eu estou chamando da velocidade em um certo instante de tempo. Isso é a velocidade instantânea. E a gente pode medir isso para cada intervalo de tempo. E a gente pode realmente montar uma função para isso. A gente pode montar uma função igual a gente faz para f de x. F de x é um valor f que depende de x. E nesse caso, f era duas vezes o valor de x. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso falar que a velocidade num certo instante de tempo é duas vezes o meu tempo. Posso falar isso. Suponhamos que eu medi a velocidade. Ó, vamos montar uma tabela. Igual eu fiz ali, ó. Suponhamos que ao fazer isso, medir a velocidade em cada instante de tempo, em cada intervalo de tempo muito curtinho, e associar um tempo a esse intervalo, eu medi que no tempo igual a zero, a minha velocidade era zero. No tempo igual a 1 segundo, eu medi uma velocidade de 2 metros por segundo. No
tempo igual a 2 segundos, eu medi uma velocidade que é igual a 4 metros por segundo. No tempo igual a 3 segundos, eu medi uma velocidade que é igual a 6 metros por segundo. Tá vendo que a minha velocidade é o dobro do tempo? Ignorando a unidade. Tá vendo que a minha velocidade é 2 vezes o meu tempo? Eu posso montar isso aqui numa função, onde v é igual a 2 vezes o tempo. Isso é uma função. V depende de t e v é o dobro de t. V é o dobro do meu tempo. Eu vou escrever assim, v, que depende de t, a velocidade que depende do tempo, é igual a 2 vezes o meu tempo. Então, se passaram 6 segundos, quanto vai ser a minha velocidade? 12. Tá vendo que o meu carro, por exemplo, está acelerando? A velocidade dele está aumentando? A gente usa essa palavra no dia a dia, acelerar. É aumentar a velocidade. Então, o meu carro está acelerando. A gente vai tratar sobre aceleração na próxima aula. Mas já é claro que o meu carro está acelerando se a minha velocidade está aumentando. E assim a gente monta um gráfico. A gente pode montar um gráfico a partir dessa função. Na verdade, se a gente tem uma função, a gente pode associar um gráfico a ela. Vamos montar esse gráfico, onde a velocidade é 2 vezes o meu tempo. Tá bom? Vamos. Se você tem dificuldade em gráfico, não tem problema. Se você tiver dificuldade em função, não tem problema. Eu vou explicar tudo com bastante calma para ter certeza que todo mundo vai entender. Eu desenhei 2 eixos. Um desses eixos, eu vou falar que é o meu tempo. Este eixo representa o meu tempo. E este outro eixo eu vou falar que representa a minha velocidade. Eu vou dividir o meu eixo do tempo em vários segmentos. Eu dividi o meu eixo de tempo em vários segmentos. E eu vou fazer uma contagem do tempo em cada um desses pontos que eu marquei. Então, eu posso falar que este primeiro ponto, que é onde está começando o meu gráfico, vai ser o tempo igual a 0. Neste outro ponto que eu marquei, se passaram 1 segundo, se passou 1 segundo, né? Eu vou omitir o segundo, eu vou escrever só 1. Aí eu vou falar aqui, ó, o tempo está sendo medido em segundos, tá bom? Só para ficar mais compacto, eu não ter que ficar escrevendo segundo toda vez. Aqui, nesse outro ponto, eu vou falar que se passaram 2 segundos desde o início da contagem do tempo. 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos e vou parar. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o eixo da velocidade. Aqui eu tenho 1 metro por segundo. Aqui eu tenho 2 metros por segundo. Aqui eu tenho 3 metros por segundo. Aqui eu tenho 4 metros por segundo. 5 metros por segundo. 6 metros por segundo. Não tá ficando exatamente separado certinho, mas tá bom, dá para entender. Aqui, ó, vamos dar nomes agora. Eu estou medindo a velocidade em metros por segundo. A mesma coisa que eu fiz ali por segundo, eu vou escrever aqui a unidade. Aqui é 1 metro por segundo, aqui é 2 metros por segundo, aqui é 3 metros por segundo, aqui é 4 metros por segundo, aqui é 5, aqui é 6. E o que eu vou fazer com esses eixos? Tá bom, eu peguei 2 retas, dividi elas, nesse caso, em 8 segmentos de reta, aqui em 6 segmentos de reta. Eu vou associar
um ponto de cada eixo com outro ponto do outro eixo. Isso é um gráfico. E eu vou me basear nessa função. Primeiro vamos fazer a tabelinha. Vamos refazer aquela tabelinha. Ó, tempo igual a zero. Quanto que é a velocidade? A velocidade não é duas vezes o tempo? Duas vezes o tempo, duas vezes zero é igual a zero. Ainda é zero. Se o tempo for igual a 1, quanto vai ser a velocidade? 2 vezes 1, 2. Quanto vai ser a velocidade quando o tempo é igual a 2? 4. Tempo igual a 3, velocidade igual a 6. Agora vamos associar esses pontos aqui no meu gráfico. Ó, no tempo igual a zero, este tempo, a minha velocidade também era zero. Então nada mais natural do que começar o meu gráfico daqui, desse vértice. Passou-se 1 segundo, no tempo igual a 1, que eu estou falando que esse é o tempo igual a 1. Quanto que é a minha velocidade? Ó, no tempo igual a 1, este é o tempo igual a 1, a minha velocidade é 2. Não é verdade? Então eu vou associar esses pontos. Ó, tempo igual a 1, ele se encontra aqui com a velocidade igual a 2. Olha que legal. Esses dois pontos se interceptam aqui. No tempo igual a 2, quanto era a minha velocidade? 4. Vou fazer a mesma coisa. Vou associar o ponto de tempo igual a 2 ao ponto de velocidade igual a 4. Para o tempo igual a 3, a minha velocidade era igual a 6, então eu vou associar o tempo igual a 3 segundos para a velocidade de 6 metros por segundo. Olha como é fácil visualizar. Passaram-se 3 segundos, a velocidade naquele instante era 6. Passou-se 2 segundos, passaram-se 2 segundos, quanto que era a velocidade naquele ponto? Era 4. E olha que legal, tenho vários pontos, e esses pontos dá pra gente ver que eles se ligam através desta reta que eu estou desenhando. Pronto, está montado o gráfico da velocidade ao longo do tempo. Agora basta a gente saber interpretar esse gráfico, que é o que você já está fazendo. No instante de tempo igual a 1, a velocidade era 2. No instante de tempo igual a 2, a velocidade era 4. No instante de tempo igual a 3, a velocidade era 6. E aqui, ó, a velocidade... E a velocidade igual a 1, por exemplo? Ela está associada a que ponto no tempo? Tá vendo que ele tá entre o 0 e 1? Não tá certinho porque eu desenhei isso aqui à mão, né? Mas tá vendo que isso aqui é mais ou menos meio? E é verdade. A velocidade não é duas vezes o tempo? Duas vezes meio é quanto? 1. Isso aqui funciona para todos os pontos nesse gráfico. E saber interpretar esses gráficos daqui é muito importante. Igual a gente vai ver nas questões daqui a pouquinho. A minha velocidade está aumentando, tá vendo? Que ela aumenta com o tempo. Então, meu sistema está acelerando. E da mesma forma que eu associo uma velocidade a um tempo através de uma função ou de um gráfico, eu posso fazer a mesma coisa para a posição. Na verdade, posso. Vamos falar que agora isso aqui é uma função S de t, a posição, o espaço, né? S do inglês space, a gente costuma usar para denotar a posição. A posição, que depende do tempo, é igual a 2t. Vai ser o mesmo gráfico, só que agora em vez de velocidade, vai ser a posição, ou a distância, né? A distância da minha origem. Lembra que eu preciso medir uma distância através de um referencial? Então, se eu tenho, por exemplo, o carro aqui, eu tenho que medir ele, eu tenho que medir a posição dele, baseado na distância dele até um referencial, que pode ser, por exemplo, eu. Vamos lá. Se eu falar que isso aqui é o gráfico da posição ao longo do meu tempo. A posição do meu carro no instante 1 era igual a 2. No instante 2 era igual a 4. E assim vai.
E quando a gente tem um gráfico assim, a gente consegue achar a velocidade com que esse carro está se movendo. Porque o que é a velocidade? É a taxa de variação da posição ao longo do tempo. Essa é a definição de velocidade. E a gente consegue tirar a média disso daqui. Primeira coisa que eu quero que você perceba. Essa velocidade nesse gráfico é constante. É constante. Por quê? O que é a velocidade? De novo, é a taxa de variação da posição ao longo do tempo. No intervalo de 1 segundo de tempo, variou-se quanto a velocidade? Ou variou-se quanto de posição? 2. Nesse caso aqui, ó, variou 2 metros dentro de 1 segundo. E agora? Variou-se mais 1 segundo. Variou quanto? Quanto de posição? Variou-se de novo 2 metros por segundo. Tá vendo que a velocidade é constante? Quando você vê esse gráfico aqui de linha reta para posição, significa que a velocidade é constante. E quanto que é a velocidade? A gente pode medir de várias formas, né? A gente pode pegar as médias aqui, ou simplesmente olhar para a função. Tá vendo que a posição aqui ao longo do tempo é 2 vezes o tempo? Isso não é à toa. Isso não é à toa. Tá vendo que está variando 2 metros a cada segundo? É exatamente esse 2 aqui. E eu posso te provar isso muito fácil. Lembra que a velocidade é a distância ao longo de um certo tempo? Vamos rearranjar aqui, ó. A distância, ó, o t vai para lá multiplicando, né? Vai ser a velocidade vezes o tempo. O que eu estou tendo aqui nessa função? Eu tenho a distância, que é igual a alguma coisa vezes o tempo. A distância é alguma coisa vezes o tempo. E essa coisa é a velocidade. Só de olhar para essa função, eu sei que a velocidade é igual a 2. Eu não preciso tirar médias. Eu já tirei aqui, ó. Dentro de 1 segundo variou 2 metros. Dentro de 1 segundo variou 2 metros. Essa velocidade é constante e é igual a 2. A própria equação que determina essa função da posição está me dizendo que a velocidade é igual a 2. A taxa de variação é 2. E isso funciona para qualquer intervalo de tempo. Se eu pegar um intervalo de tempo maior, de 0 a 3, a variação do meu tempo foi 3. E a variação da velocidade foi quanto? Ó, a velocidade da posição, quer dizer. A posição associada a esse intervalo é 6. Então, a posição variou 6. Variou-se 6 posições dentro de 3 instantes de tempo. Variou-se 2. A velocidade é 2. A velocidade é constante e é igual a 2. E a própria função está me dizendo isso. Então, se te derem uma função de posição ao longo do tempo, e for simples assim, basta você olhar isso daqui que vai te dar a velocidade. Então, por exemplo, uma função aqui, ó. A posição ao longo do meu tempo depende do tempo em 4 vezes o tempo. Quanto que é a velocidade? É 4. Ela é constante, é 4. Ela não varia com o tempo. A velocidade não varia com o tempo. Ela nem depende do tempo. Eu só escrevi V de t aqui para ficar bonitinho aqui. Eu escrevi S de t, eu escrevi V de t. Mas ela nem depende do tempo. Ela é igual a 4. Ela é uma constante. E como que seria o gráfico da velocidade nesse caso? A velocidade sendo uma constante. Ela é uma constante com o tempo. Como que seria o gráfico da velocidade? Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o eixo do tempo, medido, por exemplo, em segundos, e aqui nós temos o eixo da velocidade, medida, por exemplo, em metros por segundo. Como que vai ser o gráfico? Vai ser assim. Vai ser uma linha reta. E nesse caso, essa linha reta é a velocidade constante de 4. Na verdade, não importa o tempo que eu escolher, a velocidade vai ser sempre 4. Ela é constante e é igual a 4. Então, a partir desse gráfico de posição, eu consigo montar um gráfico de velocidade. E agora vem um dos raciocínios mais bonitos da física e da matemática. Na verdade, você não vai ver a beleza desse raciocínio agora. Você vai ver a beleza desse raciocínio de verdade quando a gente for estudar uma velocidade que varia com o tempo. Agora você só tem uma velocidade constante. Mas a relação que a gente vai estudar agora, ela é válida para qualquer exemplo, inclusive quando essa velocidade não é constante. Que é a relação da área desse gráfico com o deslocamento, com a variação da posição.
Então, eu vou montar um gráfico aqui bonitinho agora. Vamos montar este gráfico bonitinho aqui, ó. Vou separar em vários segmentos aqui. Eu vou falar que aqui é 0 segundos, aqui é 1 segundo, aqui é 2 segundos, aqui é 3 segundos. Digamos que eu tenha a velocidade que é igual a 4 segundos, ou que é igual a 4 metros por segundo, ela é uma velocidade constante, e eu quero achar o deslocamento do meu corpo ao longo deste intervalo de tempo que eu marquei aqui. Deste intervalo de tempo, que vai de 1 até 3. É bem fácil. Vamos olhar aqui, ó. A distância percorrida é igual à velocidade vezes o tempo. A distância percorrida nesse caso vai ser quem? A velocidade constante, que é igual a 4, vezes o tempo. Só que no caso do intervalo de tempo aqui não é 3, é 3 menos 1, né? Porque eu estou medindo só entre 1 e 3. Então o intervalo de tempo aqui é 2. A distância percorrida foi igual a 8 metros. Né? Tem metros por segundo, vezes segundos, resulta em metro. Mas olha que bonito. Isso aqui é um quadrado. Isso daqui é um quadrado. E quadrados têm áreas. E nós sabemos achar áreas de quadrados. Vamos achar a área deste quadrado neste gráfico de velocidade em função do tempo. Quanto que é a área? Quanto de altura que eu tenho aqui? O que é a área de um quadrado? É a base desse quadrado, ou desse retângulo, né? Vezes a altura. A área é igual a base vezes a altura. Vamos achar a área deste quadrado. Quanto de base nós temos? Nós temos a distância entre 1 até 3. Isso é 2. Então, a área deste quadrado aqui, ó, vai ser a base, que é 2, vezes a altura. Quanto de altura que nós temos? 4. Isso é igual a 8. Não é coincidência o fato de que a gente achou o mesmo resultado. A área é igual à distância percorrida. A área debaixo de um gráfico de velocidade em função do tempo é igual à distância percorrida. E isso não é válido apenas para quando isso aqui é um quadrado. Isso é válido para qualquer relação. Para qualquer relação. E eu vou te provar isso. Mas vamos lidar com um quadrado por enquanto. Vamos generalizar esse negócio para um quadrado, antes de generalizar para tudo. Se eu tiver uma velocidade constante v, ó, a distância percorrida, a variação da posição, é v vezes o intervalo de tempo. Se eu tiver uma velocidade, num gráfico de velocidade em função do tempo aqui, e eu tenho uma velocidade constante, que eu vou chamar de v, e eu tenho um intervalo de tempo que eu chamei de ΔT, a área deste quadrado é igual à base, que é ΔT, vezes a velocidade, que é a altura. A velocidade vezes o ΔT. A base vezes a altura. E isso é exatamente igual ao deslocamento. E agora eu vou te provar que isso aqui é válido para qualquer função. E não só para quadrados. E isso aqui é muito bonito. É aí que a matemática começa a ficar interessante. Nenhum professor no ensino médio vai te explicar isso que eu vou te explicar agora. E eu vou te explicar da forma mais sutil e simples possível. Imagina que eu tenho um gráfico de velocidade sobre o tempo, que ele não é um quadrado, mas sim ele é alguma coisa muito estranha. Por exemplo,
isso daqui, ó. Isso aqui definitivamente não forma um quadrado. Nós definitivamente não temos uma velocidade constante. Ela está se alterando bastante ao longo do tempo. Está crescendo cada vez mais, ela está sendo acelerada. Digamos que eu queira achar o deslocamento. Eu te contei que eu quero achar o deslocamento, por exemplo, neste intervalo de tempo. E eu te contei que basta eu achar essa área. Eu não sei como acho essa área. Não faço ideia de como acho essa área. Mas eu quero te provar que se for possível achar essa área, eu achei o deslocamento. E para te provar isso, basta provar esta relação que já foi provada. Se esse gráfico forma um quadrado, eu sei achar a área dele, e essa área é igual ao deslocamento. Eu provei isso para esse caso. Então está provado para todos os casos. E eu vou te mostrar o porquê que isso está provado para todos os casos automaticamente. Olha que bonito que eu vou fazer. Eu vou dividir isso daqui em vários quadrados ou vários retângulos. Eu vou dividir isso daqui em muitos retângulos. Pronto, está dividido em vários retângulos. Concorda comigo que a área deste gráfico definitivamente não é a área desses retângulos, porque está faltando essas partes daqui. Mas concorda comigo que a área destes retângulos é uma bela aproximação? Se eu pegar a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, e for somando a área de todos os retângulos, eu vou ter uma bela aproximação para a área deste gráfico. Certo? Olha que bonito que eu vou fazer. Este intervalo de tempo total eu chamei de ΔT. Mas para diferenciar, eu vou pegar um intervalo de tempo entre cada um desses pontos aqui, ó, entre cada um desses retângulos que eu desenhei. Não, agora não de ΔT, eu vou chamar de dt. Apenas para diferenciar, tá? Continua sendo uma variação no tempo. Uma variação arbitrária no tempo, mas é só para diferenciar. Então eu estou falando que ΔT vai ser essa largura inteira e dt vai ser essa largura menor. Só para diferenciar. Tá bom? Como que eu acho a área de cada um destes retângulos? Como que eu acho a área de cada um desses retângulos? Eu pego a base e multiplico pela altura. No caso, a altura é simplesmente a velocidade naquele instante de tempo. Eu vou chamar esse instante de tempo. Ó, eu vou falar que eu vou pegar a velocidade nesse instante de tempo, que é igual a, sei lá. Não, eu vou chamar de t mesmo, só para simplificar. Vou pegar a velocidade nesse instante de tempo e multiplicar pela base, que é esta variação no tempo, que eu chamei de dt. É uma variação, é um segmento do ΔT. Tá bom? Então, esta área vai ser a velocidade naquele ponto, vezes o ΔT. Só para diferenciar, eu vou chamar a área total desse gráfico de A, tá bom? A área total desse gráfico de A. Área total, eu vou chamar pela letra A. E essa área pequena, essa área de cada um desses quadrados aqui, que eu separei, eu vou chamar de dA. Da mesma forma que eu chamei um pedacinho do tempo de dt, eu vou chamar um pedacinho dessa área total de dA, tá bom?
Só para diferenciar, você pode imaginar que isso aqui é um ΔA, uma variação nessa área. É só para diferenciar. Quando eu falar dA, é a área deste retângulo. Quando eu falar A, é a área total deste negócio inteiro que eu estou tentando medir. E a gente sabe que para esse caso de um quadrado, a gente já provou que esta área, esse pedaço de área, é igual ao deslocamento. E só para manter a tradição, eu vou chamar esse deslocamento menor de ds. E o deslocamento total, você já deve imaginar que vai ser ΔS. O deslocamento total é o ΔS. E o ds é um deslocamento pequenininho gerado por este quadrado. Então, eu posso pegar essa área, 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 essa área, essa área, essa área. Eu posso somar todas essas áreas. Ao somar todas essas áreas, ó, soma das pequenas áreas, né? A soma de todos os dAs, né? A soma de todos os fragmentos de área é igual. Praticamente uma aproximação para a área total. Concorda comigo? Você quer? É simples de visualizar. Se eu pego todas essas áreas e somo elas, eu tenho uma bela aproximação para essa área embaixo desse gráfico. Então, se eu pegar todos esses fragmentos de áreas e somar eles, eu vou ter uma aproximação pro meu deslocamento total. Já que a área total, a gente está tentando provar que a área total é igual ao deslocamento total. Somando todos esses fragmentos de área, a gente acha a área total e a gente vai assumir que isso é uma aproximação para o deslocamento total. Por que isso é uma aproximação para o deslocamento total? Pensa comigo. Pensa comigo. Se aqui eu tenho um quadrado, a gente já provou que esse quadrado, a área desse quadrado representa um pequeno deslocamento, representa o deslocamento nesse tempo dt. Se eu somo o deslocamento com esse deslocamento, com esse deslocamento, com esse deslocamento, com esse deslocamento, com esse, eu vou ter uma aproximação do deslocamento total. E agora um dos raciocínios mais bonitos da matemática. Este raciocínio de agora é um dos raciocínios mais bonitos da matemática. Imagine que eu estou pegando... vamos associar alguma coisa que a gente já fez. A velocidade instantânea. O que a gente fez para pegar uma velocidade instantânea? A gente pegou a velocidade média e foi diminuindo o intervalo de tempo para pegar cada vez uma aproximação melhor para a suposta velocidade instantânea. Vamos fazer um raciocínio parecido? Vamos diminuir cada vez mais esses dt's, esses fragmentos do ΔT total. Quando eu faço isso, eu vou ter inúmeros quadrados, eu vou ter cada vez mais quadrados. À medida que eu diminuo este tamanho de dt, eu vou ter cada vez mais quadrado. Na verdade, se eu pegar um dt que é aqui, só esse quadrado aqui, ó, vou pegar um dt aqui, ó. Pegar um dt de azul. Vou diminuir o dt pela metade. Agora eu já vou ter criado mais outro quadrado. Então é óbvio que se eu ir diminuindo o tamanho de dt, eu vou criar cada vez mais quadrados. E à medida que eu vou aproximando esse dt de zero, eu vou tomando um dt cada vez menor, eu vou tendo uma aproximação cada vez melhor para a área total deste gráfico estranho. Só que essa aproximação ela é feita por o quê? Por quadrados. E se essa aproximação é feita por quadrados, eu vou também cada vez tendo uma aproximação melhor para o deslocamento total. E quando esse dt for praticamente zero, à medida que ele tende a zero, eu vou ter o deslocamento total.
dado por essa velocidade t, que é representada por esse gráfico estranho. Está aí a prova. Está aí a demonstração de que essa relação funciona para qualquer gráfico, não só quando isso é um quadrado. Isso é muito abstrato. Isso é alguma coisa muito sutil. Isso é muito sutil. Se você não entendeu 100%, por favor, volte o vídeo um pouquinho e tenta entender de novo. E tenta entender isso melhor, porque isso é simplesmente uma das relações mais bonitas da matemática. Isso é simplesmente uma das relações mais bonitas da matemática. E a gente vai ver no futuro que isso aqui não abrange apenas para a velocidade. A área da velocidade, eu vou apresentar a área da velocidade, ó, é igual ao deslocamento. Mas a gente vai ver mais para frente, quando a gente for tratar de movimentos variados, que se a gente tiver uma aceleração que está alterando essa velocidade, da mesma forma que a velocidade altera a posição, se eu tiver uma aceleração alterando essa velocidade, e eu achar a área deste gráfico de aceleração, eu vou ter uma variação na velocidade. E a variação da velocidade pode me dar a velocidade que eu posso encontrar de novo o deslocamento. Então, tipo, uma coisa vai implicando na outra e isso aqui vai chegando num aglomerado muito bonito. Isso aqui é a base para você entender. Se você está no ensino médio, você com certeza já viu essa fórmula daqui, ó. Não se assuste, isso aqui a gente vai ver na aula que vem e isso aqui vai fazer sentido para você. Você já deve ter visto essa fórmula gigante. E o seu professor falou para você decorar isso aqui e não te explicou de onde isso vem. Na próxima aula eu vou te explicar de onde isso vem. Tipo, ele pode ter até explicado, mas você pode não ter entendido. Igual, quando eu aprendi isso aqui, meu professor explicou de onde vem da relação entre gráficos, igual a gente vai ver na próxima aula. Só que eu não tinha entendido por que essa relação entre gráficos funciona. E agora eu te mostrei por que essa relação entre gráficos funciona. Porque eu achei um caso, que é um quadrado, onde essa área é o deslocamento. A área do gráfico de velocidade é o deslocamento. Só que se eu achei para um gráfico, eu achei para todos. Porque este gráfico estranho, ou qualquer outro gráfico estranho, pode ser aproximado por uma infinitude de quadrados. E à medida que eu tenho mais quadrados, eu vou ter uma aproximação melhor. Tanto da minha área quanto do meu deslocamento. Já que a área do quadrado é igual ao deslocamento total. Isso é muito bonito. Mais para frente, esses dois raciocínios de achar áreas debaixo de gráfico e achar velocidades instantâneas iriam ser juntados por Newton numa coisa só que virou o cálculo diferencial. No futuro eu quero dar um curso de cálculo diferencial nesse canal. E tudo começa aqui. Então você já tem meio que uma base do cálculo diferencial. Isso é muito legal. Mas agora vamos dar uma quebra nesse raciocínio, um pouquinho, para a gente resolver umas questões sobre gráficos, tá bom? Vamos lá. Sobre gráficos e sobre funções de posições. Questão da Mackenzie, de São Paulo. Correndo com uma bicicleta ao longo de um trecho rectilíneo de uma ciclovia, uma criança mantém a velocidade constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo. O diagrama horário da posição para esse movimento está ilustrado na figura. Primeiramente, vocabulário para você. O que é um diagrama horário da posição? É um diagrama, é um gráfico, é uma representação da posição em função do tempo. Horário vem de tempo. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da posição em função do tempo. Agora, ele não representou a posição com a letra S, igual eu estava fazendo. Ele representou com a letra X. Isso aqui é até bem comum, né? Porque você tem, por exemplo, um plano cartesiano que tem x, y. Para você representar, por exemplo, o movimento de um corpo ao longo do eixo X, você pode representar isso aqui como o X dependendo do tempo. E é o que ele fez aqui. Tá bom? Então, vamos analisar esse gráfico. Segundo o referencial adotado, no instante de tempo igual a 15 segundos, a posição X da criança é igual a... Tá. Aqui está o gráfico. Deu de 0 até 30. Aqui tá bom. Aqui tem uma interseção com 0. Tá, o gráfico começou aqui. Tá.
Primeira coisa, a velocidade ela é negativa, porque a posição está diminuindo com o tempo. A velocidade ela é negativa. Isso é o que a gente chama de um movimento retrógrado, onde o corpo está indo para trás. A posição está diminuindo de acordo com o meu referencial. Então, por exemplo, se aqui estou eu, aqui tem o carro, eu estou medindo a posição do carro a partir do meu referencial, a partir de mim. Ele está a uma certa distância. Se ele estiver se aproximando de mim, a distância está diminuindo. Se ele estiver se afastando, a distância está aumentando. Então, nesse caso, é como se ele estivesse se aproximando. A distância está diminuindo. Está indo para trás. Segundo o referencial adotado, no instante de tempo 15, a posição x da criança é igual a... O instante de tempo 15, ele fica mais ou menos aqui, né? Entre 0 e 30. A gente quer achar este valor aqui. Pausa aí o vídeo um pouquinho e tenta resolver essa questão para depois a gente fazer ela juntos. Isso aqui é matemática, não é nem física. Isso aqui é função do primeiro grau, na verdade. Tá, voltamos aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Nós só temos duas informações. Nós sabemos que a velocidade é constante, até porque esse gráfico é uma linha reta, igual eu te falei. Gráfico linha reta, velocidade constante, porque ele está sempre sendo variado o mesmo tantinho. E essa velocidade em módulo é igual a 2,5 metros por segundo. Por que em módulo? Em módulo você está falando que é a intensidade da velocidade. O valor da intensidade é 2,5 metros por segundo. Por que isso não é a velocidade em si, sim o módulo dela? Porque a gente sabe que ela é negativa. Ela está diminuindo a posição. Se ela é negativa, a posição diminui. Então o módulo dela, o valor dela é 2,5, só que ela está no sentido contrário. Sentido contrário a gente representa com negativo, tá bom? E a gente sabe que a posição, o x, no instante de tempo igual a 30, x de 30 é igual a 25. Olha que legal. E a gente quer achar o x de 15. Pensa comigo. De 30 até 15, ele variou quanto de tempo? 15 segundos. Se a velocidade é menos 2,5 metros por segundo, qual foi o deslocamento de 15 até 30? Qual foi o deslocamento de 15 até 30? O deslocamento, a distância percorrida, não é a velocidade vezes o tempo? Se a gente variou 15 de tempo com uma velocidade negativa, quanto que foi o deslocamento? Vamos olhar. Menos 2,5 vezes 15, que é o intervalo de tempo. 2, ignora o menos por enquanto. 2 vezes 15, 30. Mais metade de 15, 7,5. Vai ficar 37,5 com sinal de negativo. Então ele deslocou 37,5 para trás. Se você tiver dificuldade nisso daqui, isso aqui não é nem física mais, isso aqui é interpretação de gráfico, função do primeiro grau. Eu ainda não tenho aula disso no meu canal, porque eu ainda não comecei as aulas de matemática. Mas quando tiver, vai ser uma das primeiras aulas. Então, qualquer coisa, se você ainda estiver vendo enquanto eu não lancei as aulas de matemática, dá uma estudadinha nisso. Você vai entender isso aqui com uma clareza muito maior. Eu não vou me delongar muito, porque essa aula já está ficando com quase 1 hora. Mas olha que legal. O deslocamento, nesse instante de tempo, foi menos 37,5. Tá conseguindo entender para onde isso está indo? Por que foi menos? Porque tá diminuindo. Se eu ir para o movimento contrário, se eu estou em 30 e quero chegar em 15 segundos, eu tenho que aumentar 37,5 na posição, na verdade. Ó, se de 15 segundos para 30 a posição diminuiu 37,5, se eu fizer o percurso contrário, se eu olhar o caminho contrário, ela vai aumentar 37,5.
Então, se em 30 eu estava na posição 25, em 15 eu vou estar 37,5 a mais que isso. E o que é isso? 62,5. Ah, por que não menos? Se aqui está um menos. Pensa comigo. Se eu tenho uma posição no instante 15, ó, x em 15, a posição no instante 15, ela é igual a 25. Eu posso falar que a posição no instante 30 é igual à posição no instante 15 mais a variação da posição de 15 para 30. E essa variação foi menos 37,5. Na verdade, aqui ó, posição inicial, variação de posição. Ó, posição final, que é em 30, é igual à posição inicial mais a variação da posição. Perfeito. Perfeito. Exatamente isso, logicamente falando. Então, quanto que vai ser a posição em 15? Isola ele para mim. A posição em 15 vai ser a posição em 30 menos esse deslocamento. Só que olha que gracinha, esse deslocamento já é negativo, cuidado com o sinal. Menos com menos, menos vezes menos, dá mais. Então isso aqui vai ser a posição em 30 mais 37,5. Está provado tanto matematicamente quanto logicamente. Aqui, ó. Aqui a posição é maior, eu somei alguma coisa. E a posição em 30 é 25. 25 mais 37,5 igual a 62,5. Letra E. Próxima questão, só para a gente encerrar com chave de ouro. Agora é sobre a relação de velocidade com o tempo também. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Vamos olhar o gráfico antes de ler as alternativas. A gente tem que marcar a correta. Primeiramente, o gráfico está inclinado para cima, a velocidade é positiva. Se você tiver alguma dificuldade de entender isso ainda, pensa assim, o que é o gráfico da posição? Ele é a posição que eu comecei, obviamente, né? Mais o deslocamento. Ah, eu chamei que a posição que eu comecei de S0, tá? S0 é como se fosse a posição no instante de tempo igual a zero, tá bom? S0 mais o quanto eu andei. E esse quanto eu andei é a velocidade vezes o intervalo de tempo. Na verdade. Presta atenção, isso aqui é uma função de primeiro grau. Você pode pensar como isso daqui sendo um f de x, que é igual a uma constante, igual a uma constante b, por exemplo, mais a vezes esse tal de x. Esse a é o coeficiente angular. Se ele é positivo, o meu gráfico está para cima. Se ele é negativo, o meu gráfico está para baixo. A velocidade faz esse papel do coeficiente angular. A velocidade é a inclinação desse gráfico. Tá bom? Então vamos lá, ele começou com a velocidade positiva e constante, né? Linha reta, velocidade constante. Está sempre sendo alterada do mesmo. A posição está sempre sendo alterada do mesmo tantinho em cada intervalo de tempo. Depois, a velocidade ficou nula. A posição está se mantendo constante. A posição está se mantendo 4 durante 5 segundos. Ou 5 minutos, né? Durante 5 minutos a posição continua a mesma. A velocidade é zero. Não está sendo alterada a posição. E depois a velocidade ficou negativa. Ela começou a ir no sentido contrário. Ele começou a ir para trás, começou a dar ré. Literalmente. Interpretação de gráfico, isso aqui é função de primeiro grau. Por isso que eu não estou aprofundando muito. Porque isso aqui não é mais física, é matemática. Então vamos ver. Da análise do gráfico, pode-se informar que o automóvel está em repouso no instante de 1 minuto. No instante de 1 minuto ele está em repouso? O que é em repouso? A velocidade é nula. A velocidade aqui é nula? Não. Ele está alterando sua velocidade. Mesmo que a posição aqui é zero, só depende do referencial. A posição inicial, de acordo com o meu referencial, foi menos 2. Então é natural que se ele estiver aumentando, ele vai passar pelo zero. Mas a velocidade é positiva. A posição está aumentando. Ele não está em repouso. Ele não está em repouso.
Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8 minutos. É o que eu falei. Tive que dar uma pausa aqui, enfim. Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8 minutos. É exatamente o que eu falei. Entre 3 e 8 minutos, a posição está se mantendo constante. Ela não está variando. Se ela não está variando, a velocidade nesse instante é zero. Entre 3 e 8 minutos, a velocidade escalar é nula. Escalar vem de número, tá? O módulo da velocidade é nulo. Verdade. Vamos ver as outras, só para entender por que as outras são erradas. Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3. Vamos ver. Instante de tempo 0 e 3. Ele foi do menos 2 até 4. Aqui, verdade, ele deslocou 4. Só que aqui ele deslocou mais 2. De 0 até 2 ele deslocou mais 2. No total ele deslocou 6. Então tá errado. Sofreu deslocamento de 6 km entre os instantes 0 e 2. Ele foi de menos 2 até 4. A variação não é o final menos o inicial? O inicial agora é negativo. Isso aqui vai ser menos 2. Isso aqui é 6. Então isso aqui tá errado. Descreve o movimento progressivo entre os instantes 1 e 10. Na verdade, ele não é progressivo. Ele começa progressivo, começa progredindo, depois ele fica estacionário, ele fica parado, em repouso, depois ele começa a ser retrógrado, para trás. Então não é progressivo entre os instantes 1 e 10. Ele é progressivo entre os instantes 0 e 3. E apenas. Tá errado. Tem sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. A origem da trajetória é o que a gente chama de zero, é o que eu tinha falado. E a posição inicial, de acordo com esse referencial, foi menos 2. Então, não. Para visualizar isso melhor, imagina que aqui estou eu. De acordo com a minha posição, eu defini aqui sendo 0. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, para o outro lado é menos 1, aqui é menos 2. Aqui é um eixo de coordenadas. Eu tenho, por exemplo, um carrinho aqui. Tá, preguiça de desenhar carro. Se o carro tá aqui, ele tá na posição 0. Se ele tá aqui, ele tá na posição 1. Se aqui ele tá no 2. Se ele estiver para o outro lado, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então, mesmo se ele tiver começado no menos 2, a minha origem continua no 0. Você tá entendendo? Como é que é o movimento desse carro? Foi pro 4, ficou no 4 um tempo, depois desceu para a origem, do 0. A minha origem é o 0, mas ele começou do menos 2. Então é isso. Duas questõezinhas de gráfico resolvidas aí. Você saiu dessa aula com um domínio aprofundadíssimo sobre velocidade instantânea, sobre o problema do velocímetro, sobre áreas de baixos gráficos, sobre como a velocidade se relaciona com o deslocamento, com a variação da posição, né, a partir de uma área, tá? Aula que vem nós vamos ver, vamos só dar uma pincelada melhor nessas funções, porque pode ser que elas comecem de outro lugar que não seja o 0, aí a função não vai ser simplesmente a posição, não vai ser simplesmente VT, mas vai ter um outro termo que é de onde eu comecei. Eu vou só passar isso na próxima aula, porque já está ficando muito longa, até para retomar isso aqui, porque isso aqui é muito importante, e depois nós vamos começar a mexer com acelerações e movimentos variados, de velocidade modulada, velocidade variada. Então é isso. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Parabéns por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, porque esse curso promete. Nós vamos sair daqui com entendimento de cinemática e de mecânica, de dinâmica aprofundadíssimo. Numa profundidade que nenhum outro curso do YouTube vai te levar. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Até mais. Até a próxima aula.